Olá, turma, tudo bem? Espero que sim. Nessa aula vamos falar um pouco sobre o que é jogo e esporte e as suas diferenças. Vamos lá? Eu resolvi trazer essa aula porque essas definições são muito confusas. Então, eu trouxe para explicar para vocês o que a gente pode considerar jogo e o que a gente pode considerar esporte. Eu vou dar um exemplo básico, que fica mais fácil todo mundo entender. O futebol. O futebol é um esporte, mas vocês podem me dizer assim: quando jogamos o futebol, jogamos um jogo de futebol. Então, ele não pode ser considerado um jogo? Não, o futebol é um esporte. E é nessa aula que vocês vão saber diferenciar o que é jogo, uma brincadeira, ou o que é esporte. O jogo é uma atividade com objetivo mais lúdico e divertido, assim como as brincadeiras. Já o esporte é uma atividade mais profissional e competitiva. No jogo, as regras são criadas pelos próprios participantes do jogo e elas podem ser alteradas por eles durante o jogo. Então, vou dar exemplo de uma queimada, que é um tipo de jogo. A gente pode usar as regras próprias da queimada, só que a gente pode ir alterar de acordo com o que a gente vai jogando. Ah, uma vez a gente faz com a mão fria, outra vez não. A gente pode alterar essas regras, porque o jogo tem essa flexibilidade, ele nos permite que a gente mude algumas coisas. O esporte não. As regras são criadas por instituições que comandam os esportes. Eu estava dando exemplo do futebol, né? A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, é uma dessas instituições que comandam o esporte. É a partir de lá que são criadas as regras, as competições, e essas regras não podem ser alteradas. Por mais que na escola, quando vamos jogar o futebol, a gente faz algumas adaptações para jogar, se a gente for jogar de fato o esporte do jeito que ele é, a gente não pode alterar as regras. O jogo pode sim ser uma competição, só que não tem um prêmio. No mesmo caso, eu vou voltar no mesmo caso da queimada, que é uma competição. Nós competimos um time contra o outro, só que no final não tem uma premiação. Só um time que vence e um time que perde. Já no esporte, é uma competição que há prêmio, troféu, medalha, pódio. É claro que na escola não tem nada disso. Só que nos interclasses tem um prêmio, um primeiro, segundo, terceiro lugar. Quando a gente tem competições oficiais, tem todos esses tipos de premiação. No jogo não precisa de uniforme. E no esporte a gente já usa um uniforme, se for jogar o esporte real, né, como ele é. No jogo, o jogador pode ser qualquer pessoa de qualquer idade. E no esporte profissional, o jogador é um atleta. No jogo não possui um técnico, os jogadores conversam e se ajudam durante o jogo. Geralmente pode ter um capitão que escolhe o time, que comanda lá, só que é uma pessoa escolhida pelo grupo, né? Geralmente não é aquela obrigatoriedade de você comandar o grupo, é uma pessoa ali que pega a liderança e que ajuda um pouco, mas geralmente são jogadores mesmo que conversam entre si e se ajudam. E no esporte possui um técnico que orienta a equipe. O jogo pode ser jogado em qualquer lugar e o esporte jogado em um local adequado para a prática daquele determinado esporte. Então, aqui eu dei o exemplo da foto da queimada, que a gente joga nas nossas aulas, que é jogado em qualquer lugar, por qualquer pessoa. As meninas aqui estão de uniforme, mas geralmente quem não vai de uniforme não tem problema, pode jogar do mesmo jeito. É uma competição, vocês jogam para se divertir. E o esporte, a gente dá o exemplo aqui do judô, que você já vê que tem um uniforme específico, tem um local específico, que é o tatame, tem as regras específicas que não podem ser alteradas. É claro que quando a gente está iniciando o esporte, a gente vai fazer umas adaptações nessas regras e como se joga. Mas na medida que você vai aprendendo o esporte, você vai aprendendo as regras, vai ficando uma coisa mais profissional e você não vai fugir dessas regras oficiais. É claro que a gente pode fazer um esporte por diversão e por lazer.
Só que se eu fizer, em qualquer lugar que eu fizer, em qualquer momento que eu fizer, todo mundo vai usar as mesmas regras. Não vai ter uma mudança. Se eu for jogar o esporte oficialmente do jeito que ele é, eu vou seguir uns critérios, né, próprios daquele esporte. E no jogo, não. Eu faço para me divertir, eu posso alterar uma regrinha ou outra, eu posso jogar com a minha família. Então, tem jogos de carta, jogos de tabuleiro, jogos de computador, jogos da cultura popular, pega-pega. Então, tem vários tipos. E no esporte é uma coisa mais específica. Explicando isso, a gente vai para a atividade dessa semana. Eu coloquei no arquivo de vocês essa imagem com 14 jogos e 14 esportes. E vocês têm, do jeito que eu ensinei aqui, que vocês entenderam o que é jogo e que vocês entenderam o que é esporte, vocês vão colocar esses jogos, esses esportes, nessas colunas. Quem conseguir imprimir, só escreve no espaço vazio. E quem não conseguir, copia a tabela, as 14 aqui, copia os 14, faz a tabelinha no caderno e só preenche a tabela. Não precisa copiar essa parte não, só preenche a tabela de acordo com o que você acha que é jogo e o que você acha que é esporte. Eu já fiz o primeiro de exemplo. Jogo, futebol de rua. Você risca aqui e coloca aqui. Que você joga na rua com seus amigos, não tem um uniforme, né? Não tem lá regras básicas, então vocês criam as regras. Então, o futebol de rua é um tipo de jogo. E o futebol em si, do jeito que eu estava falando, que tem a confederação, que tem as regras, é um tipo de esporte. Então, você risca aqui e coloca aqui. Isso você vai fazer nos outros 13 jogos e nos outros 13 esportes. Não é para ficar nenhum espaço vazio. Tem o número a contagem certinho, tá bom? Para preencher todos. Se ficar algum vazio, você deve estar colocando mais numa coluna do que outra e vai estar errado. Então, no final, tem que ter todos eles em todos os espaços vazios, tá bom? Não se esqueçam de enviar a foto da atividade feita para correção. Muito obrigada e até a próxima!